Você sabia que existe uma cirurgia capaz de controlar o diabetes tipo 2 antes mesmo da perda de peso significativa? Parece impossível, né? Porque durante muito tempo nos ensinaram que primeiro vem o emagrecimento. Depois, quem sabe, a melhora da saúde. Mas e se eu te disser que, em muitos casos, o controle da glicemia acontece dias após a cirurgia metabólica, antes mesmo do corpo mudar por fora? É exatamente aqui que começa a quebra de expectativa que quase ninguém te explica. Agora pensa comigo. Quantas pessoas vivem hoje presas a medicamentos, insulina, restrições e ao medo constante das complicações do diabetes? Quantas vezes você ou alguém próximo já se perguntou se existe uma solução mais efetiva, algo que vá além do tratamento convencional? A cirurgia metabólica surge justamente nesse cenário, não como estética, não como um atalho, mas como uma intervenção médica com foco direto na doença metabólica, na raiz do problema. Só que junto com essa possibilidade, surgem também dúvidas reais, e é aí que muita gente trava. Porque quando se fala em cirurgia, o primeiro pensamento quase sempre é o medo. Será que é seguro? Será que eu posso fazer? Será que funciona de verdade ou é só mais uma promessa? E talvez a dúvida mais silenciosa de todas. Será que isso é para mim? E é importante falar disso de forma clara, porque a falta de informação ainda é um dos maiores obstáculos quando o assunto é saúde. Muita gente descarta a cirurgia metabólica sem entender como ela funciona, enquanto outras criam expectativas irreais, sem compreender os critérios médicos, os benefícios e também as responsabilidades que vêm junto com esse tipo de procedimento. O que pouca gente percebe é que a cirurgia metabólica não atua apenas na redução do estômago. Ela provoca alterações hormonais profundas, impactando diretamente na forma como o corpo regula a glicose, a saciedade e o metabolismo como um todo. E é por isso que os resultados vão muito além da balança. Estamos falando de qualidade de vida, de controle de doenças crônicas e, em muitos casos, de uma verdadeira virada de chave na saúde do paciente. Mas calma. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer conclusão, existe um caminho essencial: entender. Entender como funciona, para quem é indicado, quais são os riscos, quais são os benefícios reais e, principalmente, o que muda na vida de quem passa por esse processo. Porque a verdade é que não existe resposta genérica quando o assunto é cirurgia metabólica. Cada caso é único. Cada organismo reage de uma forma. E é justamente por isso que as dúvidas são tão importantes. Elas não são um problema. Elas são o começo de uma decisão consciente. E agora eu quero te incluir ainda mais nessa conversa. Enquanto você continua assistindo, me conta aqui embaixo. Qual dessas perguntas mais passa pela sua cabeça hoje? Isso funciona mesmo? Ou, eu posso fazer essa cirurgia? Ou talvez, tenho medo, mas quero entender melhor. Se quiser, comenta exatamente assim. Minha dúvida é... Ou até quero entender mais sobre isso. Isso vai me ajudar a direcionar melhor os próximos conteúdos e, principalmente, pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. Porque a próxima parte começa justamente com a dúvida que quase todo mundo faz quando ouve falar pela primeira vez em cirurgia metabólica. Antes de avançarmos, é fundamental que você entenda, de forma simples e direta, o que realmente é a cirurgia metabólica, porque muita gente ainda confunde esse procedimento com a cirurgia bariátrica, e apesar de serem parecidas na técnica, o objetivo principal é diferente. Enquanto a bariátrica tem como foco central a perda de peso, a cirurgia metabólica é direcionada principalmente para o tratamento de doenças, especialmente o diabetes tipo 2, atuando diretamente no funcionamento do organismo. E é exatamente por isso que ela vem ganhando tanto destaque dentro da medicina moderna. Não estamos falando apenas de estética ou emagrecimento, mas de controle metabólico, melhora da qualidade de vida e redução de riscos associados a doenças crônicas. Essa mudança de abordagem tem chamado a atenção de especialistas no mundo inteiro, justamente pelos resultados que vão além do esperado, abrindo novas possibilidades no tratamento de pacientes que antes tinham poucas alternativas. E agora, chegamos em uma das perguntas mais decisivas de todas. Aquela que provavelmente passou pela sua cabeça desde o início. Afinal, quem pode fazer a cirurgia metabólica?
E aqui é onde muita gente se surpreende, porque a resposta não é tão simples quanto parece. Existe, sim, critérios bem definidos dentro da medicina. O índice de massa corporal, o famoso IMC, ainda é um dos principais parâmetros utilizados. Pacientes com obesidade, especialmente aqueles com IMC mais elevado, entram com mais facilidade nos protocolos. Mas quando falamos de cirurgia metabólica, o foco vai além do peso. O grande ponto aqui é a presença de doenças metabólicas, principalmente o diabetes tipo 2. Ou seja, existem casos em que mesmo pacientes que não apresentam obesidade extrema podem ser considerados para o procedimento, desde que tenham um diabetes de difícil controle, mesmo com o uso de medicamentos e mudanças no estilo de vida. Isso muda completamente a forma como muitas pessoas enxergam essa cirurgia. Mas atenção, nem todo paciente com obesidade ou diabetes é automaticamente um candidato. E esse é um dos erros mais comuns. A cirurgia metabólica exige uma avaliação médica criteriosa, detalhada e individualizada. Não existe uma resposta pronta que sirva para todo mundo. Cada caso é analisado de forma única, levando em consideração histórico de saúde, tempo de doença, resposta a tratamentos anteriores, condições clínicas gerais e até aspectos emocionais. Porque, no fim das contas, não estamos falando apenas de um procedimento. Estamos falando de uma decisão que impacta diretamente a vida do paciente. E é exatamente nesse ponto que surge aquela dúvida inevitável. Será que eu me encaixo nesses critérios? Será que, no meu caso, essa cirurgia seria indicada? Essas perguntas são mais comuns do que você imagina. E a resposta para elas começa sempre da mesma forma, com avaliação médica especializada. Porque entender se você pode ou não fazer a cirurgia metabólica é o primeiro passo. Mas existe uma outra pergunta que vem logo depois, e que talvez seja ainda mais importante para quem busca uma solução real. E é aqui que chegamos em uma das dúvidas mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais carregadas de esperança, quando falamos de cirurgia metabólica. Afinal, ela cura o diabetes tipo 2? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida com muita clareza, porque envolve expectativa, saúde e decisão. A cirurgia metabólica tem um impacto extremamente positivo no controle do diabetes. Isso é fato. Muitos pacientes apresentam melhora significativa logo nos primeiros dias após o procedimento, antes mesmo de uma perda de peso relevante acontecer. Isso acontece por conta das alterações hormonais provocadas pela cirurgia, que influenciam diretamente na forma como o organismo regula a glicose. E é exatamente por isso que muitos pacientes conseguem reduzir, ou até suspender, o uso de medicamentos, incluindo insulina. Para quem convive há anos com o diabetes tipo 2, isso representa uma mudança profunda na qualidade de vida. Menos dependência de remédios, mais estabilidade nos níveis glicêmicos e uma sensação real de retomada do controle da própria saúde. Mas aqui entra um ponto essencial que precisa ser entendido. Controle não é a mesma coisa que cura. A cirurgia metabólica não elimina completamente a doença em todos os casos. O que ela faz, na maioria das vezes, é colocar o diabetes em remissão, ou seja, manter os níveis de glicose controlados sem a necessidade de medicamentos, desde que o paciente siga corretamente as orientações médicas. E é exatamente aí que entra o fator individual. Cada organismo responde de uma maneira. Existem pacientes que apresentam resultados impressionantes e duradouros, enquanto outros podem ter um controle mais parcial. Fatores como tempo de diagnóstico, funcionamento do pâncreas e adesão ao novo estilo de vida fazem toda a diferença nesse processo. Agora pensa comigo. Entender essa diferença entre cura e controle muda completamente a forma como você enxerga a cirurgia metabólica. Não muda, porque ela deixa de ser vista como uma solução milagrosa e passa a ser entendida como uma ferramenta poderosa, mas que exige participação ativa do paciente. E é justamente essa combinação entre ciência, comportamento e acompanhamento que levanta uma outra dúvida muito comum. E quando a gente entra nesse ponto, surge uma das maiores barreiras que impedem muitas pessoas de sequer considerarem esse tratamento. Afinal, a cirurgia metabólica é perigosa?
Essa dúvida é extremamente comum, e ela vem carregada de medo, insegurança e, muitas vezes, de informações antigas que não refletem a realidade atual da medicina. Por muito tempo, qualquer tipo de cirurgia era visto como algo de alto risco, invasivo e imprevisível. Mas o cenário mudou, e mudou muito. Hoje, a cirurgia metabólica é realizada com técnicas modernas, seguras e cada vez menos invasivas, como a videolaparoscopia. Isso significa incisões menores, menor tempo de internação, recuperação mais rápida e, principalmente, uma redução significativa nos riscos cirúrgicos. Mas é importante ser claro: toda cirurgia envolve riscos. Não existe procedimento médico com risco zero. O que mudou foi a forma como esses riscos são controlados. Atualmente, existe uma preparação rigorosa antes da cirurgia, com avaliação completa do paciente, exames detalhados e acompanhamento profissional em todas as etapas. Nada é feito de forma improvisada. Além disso, durante o procedimento, toda a equipe médica segue protocolos bem definidos, com tecnologia avançada e monitoramento constante. E no pós-operatório, o cuidado continua, justamente para evitar complicações e garantir que a recuperação aconteça da melhor forma possível. Ou seja, quando falamos de cirurgia metabólica hoje, estamos falando de um procedimento respaldado por ciência, por evolução tecnológica e por experiência acumulada ao longo de anos. E isso muda completamente o nível de segurança envolvido. Agora deixa eu te provocar um pensamento. Será que o maior risco está realmente na cirurgia? Ou em continuar convivendo com uma doença metabólica sem controle adequado? Essa é uma reflexão importante, porque muitas vezes o medo paralisa, mas a falta de informação pode custar ainda mais caro quando o assunto é saúde. E à medida que você começa a entender melhor sobre segurança, sobre evolução das técnicas e sobre como tudo é cuidadosamente planejado, uma outra dúvida começa a surgir de forma quase automática. E quando a gente fala de cirurgia metabólica, é inevitável chegar em um ponto que gera muita curiosidade e, ao mesmo tempo, muita insegurança. Como realmente é o pós-operatório? Porque, no fundo, essa é a fase que vai definir não só a recuperação, mas principalmente os resultados que o paciente vai alcançar ao longo do tempo. Logo após a cirurgia, o corpo entra em um processo de adaptação que exige atenção e disciplina. A alimentação, por exemplo, muda completamente. Nos primeiros dias, ela é restrita a líquidos, evoluindo de forma gradual para alimentos pastosos até chegar novamente aos sólidos. E isso não é apenas uma recomendação, é uma etapa essencial para garantir a segurança do paciente e permitir que o organismo se adapte corretamente às mudanças provocadas pela cirurgia metabólica. Mas existe algo ainda mais importante nesse processo. Não se trata apenas de quantidade, e sim de qualidade. O paciente passa a desenvolver uma nova relação com a alimentação, mais consciente, mais equilibrada e totalmente voltada para o controle metabólico e melhora da saúde. E é justamente nesse momento que o acompanhamento multidisciplinar faz toda a diferença. A presença de profissionais como médicos, nutricionistas e psicólogos garante que cada fase seja conduzida da forma correta, ajustando o que for necessário e evitando complicações. Esse suporte é o que sustenta o sucesso da cirurgia a longo prazo. Além disso, o próprio corpo começa a responder de maneira diferente. Alterações hormonais acontecem, impactando diretamente no controle do diabetes tipo 2 e em outras condições metabólicas. Muitos pacientes percebem melhoras rápidas, o que gera ainda mais expectativa. Mas deixa eu te perguntar. Você já parou para pensar como seu corpo reagiria a uma mudança tão profunda assim? Porque essa adaptação não acontece do dia para a noite. E entender isso é o que prepara você para o próximo ponto que quase todo paciente quer saber. E então chegamos a uma das dúvidas mais decisivas quando se fala em cirurgia metabólica, aquela que passa pela cabeça de praticamente todo paciente. Os resultados são permanentes? Essa pergunta carrega uma expectativa muito grande, porque, no fundo, o que as pessoas querem saber é se essa transformação na saúde realmente vai durar. E a resposta precisa ser direta, honesta e baseada na realidade. Depende.
Depende do estilo de vida, das escolhas feitas no dia a dia e do comprometimento com tudo aquilo que começa depois da cirurgia. A cirurgia metabólica tem um impacto poderoso no organismo, promove mudanças hormonais importantes e pode sim levar ao controle do diabetes tipo 2 e de outras doenças metabólicas. Mas ela não funciona como um botão mágico que resolve tudo para sempre, sem participação ativa do paciente. O que ela faz é criar uma oportunidade real, uma janela de mudança. E é exatamente nesse ponto que muita gente se destaca ou se perde. Quem entende o processo, mantém acompanhamento médico, segue as orientações nutricionais e assume o protagonismo da própria saúde, tende a ter resultados duradouros e consistentes. Por outro lado, ignorar essa nova fase pode comprometer tudo o que foi conquistado. A cirurgia metabólica não é um milagre, mas pode ser, sim, o ponto de virada para muitas pessoas que estavam sem perspectiva. Ela oferece uma nova direção, mas o caminho continua sendo construído todos os dias. Agora eu quero saber de você. Antes desse vídeo, você achava que os resultados da cirurgia metabólica eram permanentes automaticamente? Comenta aqui, achava que sim, ou agora entendi. E me diz também, qual dessas dúvidas mais te surpreendeu até aqui? E se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Significa que você realmente está buscando entender mais sobre cirurgia metabólica, sobre saúde e, principalmente, sobre decisões que podem impactar diretamente a sua qualidade de vida. Então agora eu quero te fazer um convite direto. Se inscreve no canal, porque esse é exatamente o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui. Informação clara, sem enrolação, baseada em saúde, medicina e na realidade de quem vive esse processo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Esse simples gesto faz com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e consigam enxergar a cirurgia metabólica com mais clareza e consciência. Agora eu quero saber de verdade quem chegou até o final. Comenta aqui embaixo a frase: "Eu cheguei até o final e agora entendo". Isso me mostra que você não só assistiu, mas realmente absorveu o conteúdo. E aproveita também para me contar, você faria a cirurgia metabólica hoje ou ainda tem dúvidas? Quero muito ler sua opinião. E não sai agora. Já tem um vídeo aparecendo na sua tela que vai complementar exatamente tudo isso que você acabou de assistir. Clica nele e continua essa jornada de conhecimento.